Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a gente tem percebido aí que a relação do Cláudio Castro com pessoas ligadas diretamente ao Comando Vermelho ou muito próximas do Comando Vermelho é muito estranha. Para quem talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, o deputado estadual TH Joias, conhecido como Tiago Raimundo, na verdade o nome dele é Tiago Raimundo, mas ele é conhecido como TH Joias, foi um deputado estadual do Rio de Janeiro, pelo MDB, muito próximo do Cláudio Castro, inclusive com frequência aparecia em eventos com o Cláudio Castro, não meramente porque era deputado, tá? O Cláudio Castro ia pra festa dele, ele ia pra festa do Cláudio Castro, se encontrava no Maracanã para poder assistirem junto o jogo do Flamengo, no camarote aparentemente do governo do estado do Rio de Janeiro. E tem dois pontos interessantes que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro ponto: o TH Joias já era investigado desde 2017, inclusive tinha sido preso, acusado de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. Segundo ponto: o ex-secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro, que olha que coincidência, era ligado ao governo do Cláudio Castro também, o Alessandro Pitombeira Carracena, ele é apontado pela Polícia Federal como um membro, supostamente, do Comando Vermelho. Por que a Polícia Federal aponta isso? Porque ele passava informações para o TH Joias, que passava essas informações, inclusive, para o crime organizado. E tem um ponto interessante, inclusive, que o TH Joias fala aqui sobre uma determinada situação envolvendo o ex-secretário de esportes, o Alessandro Pitombeira Carracena, que ele tinha tido 2 carros roubados ali e pediu ajuda do TH Joias para conseguir esses 2 carros, e o TH Joias teria de ligar para um traficante chamado Índio. Esse traficante teria dito que conseguiria sim recuperar os carros, bastando apenas o TH Joias ou o próprio Carracena dizer ali onde é que os carros estavam. E aí eles disseram, estavam um em Nova Holanda e o outro em Manguinhos. Recuperaram os carros, devolveram os carros, e aí um trecho da conversa que a Polícia Federal descobriu, inclusive, o TH Joias fala para o Índio que o Carracena tinha conversado com o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que naquela época era Luiz Henrique, isso palavras do próprio TH, para poder tirar um batalhão da Choque que tinha na região da Gardenia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele pediu, segundo o TH Joias, o Carracena teria conversado com o secretário da Polícia Militar para retirar o batalhão da Choque da comunidade da Gardenia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro, e substituir por um batalhão de policiais normais, ou de PM normal, como o TH Joias chamava. O TH Joias também diz o seguinte, que ele estava tentando ali falar com o Carracena, porque o Carracena, lembre que foi secretário de esporte estadual, ligado ao Cláudio Castro, que ele estaria ali supostamente marcando uma reunião para ver a situação do irmão. Quem seria esse irmão, Carlito? O irmão seria um outro traficante chamado Luciano Martiniano da Silva, que é conhecido no mundo do crime como Pezão, e que seria apontado ali como um dos chefes do tráfico de drogas no complexo do Alemão. E olha que interessante o trecho da conversa que o TH Joias traz para o traficante índio sobre a relação que ele teria ali com o Carracena. Vê por aí, por favor, pedido do Carracena. Isso aqui é pedido para quê, Carlito? Para recuperar os 2 carros do Carracena que teriam sido roubados. Inclusive, o próprio traficante falou, veja com ele aí exatamente o local que eu mando devolver agora os carros. E se descobriram, né, que os 2 carros estavam realmente nas comunidades. Um em Nova Holanda e outro em Manguinhos, e pelas conversas aqui, os carros foram devolvidos. E aí o TH Joias segue aqui, ó. Vê aí, por favor, o pedido do Carracena. Ele já marcou amanhã, 7 da manhã, com o 01, para ver a parada do irmão. Carlito, quem é o 01? Bom, eu particularmente entendo que o 01 que ele está se referindo pode ser o governador Cláudio Castro. Por que eu digo isso? Porque quando você fala de governo, né, de instâncias de governo, geralmente quando você fala do 01 do município é o prefeito ou a prefeita, o 01 do estado é o governador ou governadora, o 01 da administração federal é o presidente ou a presidenta da república. Então, para mim, essa referência aqui é uma referência ao Cláudio Castro. Mas tem um outro ponto que me chama a atenção aqui, que é o quê? O ex-governador Antony Garotinho, que hoje é ligado, inclusive, ao Republicano, se não me falha a memória, que é ex-deputado federal, foi candidato à presidência da República em 2002, foi o governador
do estado do Rio de Janeiro, fez a publicação no seu Twitter extremamente interessante. O que é que o Antony Garotinho publicou? Ele publicou a informação que o TH Joias estaria revoltado com Cláudio Castro e com outras figuras da cúpula do poder do governo do Rio de Janeiro, estaria cogitando a possibilidade de fazer uma delação premiada não só contra o Cláudio Castro, mas contra outras figuras. Por que é perigoso para o Cláudio Castro essa fala do Antony Garotinho? Se for verdadeira, né, a informação que ele traz aqui, eu vou ler para você já já. Lembra que eu falei que o Carracena era secretário de esporte no governo do Cláudio Castro? E também falei, não sei se eu falei aqui, mas vou falar agora, ele ocupou uma parte também na Casa Civil até 2024. Vocês lembram disso? Pois é. O TH Joias, ele era suplente de deputado estadual. Quem era o titular, Carlito? Quem era o deputado empossado? Era o Rafael Pisciani, que foi ocupar a pasta que já tinha sido ocupada pelo Alessandro Pitombeira Carracena. O Cláudio Castro chamou o Rafael Pisciani para ser seu secretário de esporte, como eu disse, pasta já ocupada pelo Alessandro Pitombeira Carracena. E com a ida do Pisciani para o cargo de secretário do esporte, quem é que é empossado, Carlito? O TH Joias. Aquele que o Cláudio Castro já sabia da relação com o crime organizado, que já sabia da relação dele com o Comando Vermelho, porque a polícia já tinha prendido ele em 2017 e apontado ele como o cara que lavava dinheiro para o crime organizado. O que aconteceu? Teve uma mobilização na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para tentar impedir a posse do TH Joias, mesmo ele sendo o primeiro suplente. Quem foi que intermediou, Carlito? O Rodrigo Bacelar, deputado estadual pela União Brasil, foi secretário do Cláudio Castro, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e ele conseguiu empurrar a nomeação a posse, na verdade, do TH Joias. E aí o que aconteceu? O TH Joias foi preso em setembro agora de 2025, acusado de vender e negociar armas para o Comando Vermelho, ter relação próxima, inclusive, com vários traficantes, e ter ali uma conexão com o governo Cláudio Castro e várias figuras dentro do próprio governo do Cláudio Castro. E aí, o ex-governador Antony Garotinho disse que recebeu uma ligação de um agente penitenciário do presídio que o TH Joias está preso, e ele teria dito o seguinte, eu vou ler ipsis literis aqui o que postou o Antony Garotinho no seu Twitter. Um agente penitenciário me ligou dizendo que o ex-deputado traficante TH Joias anda desolado, sentindo-se abandonado por seus ex-amigos. Chegou ao ponto de dizer que se nada for feito por ele, vai contar tudo o que ele sabe de várias autoridades. E citou nominalmente o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, e o governador Cláudio Castro. Sem entrar em detalhes, em um tom também misterioso, falou que a operação da semana passada foi uma tentativa de queima de arquivo. Confesso que não entendi, mas ele deve saber bem o que está dizendo. Diz também que se citar o nome de todos os policiais civis e militares que deram proteção a ele ao longo desses anos, dá um efetivo maior que de muitos batalhões. E disse mais, em tom de tristeza, morreram os policiais magrinhos, que ele está se referindo aqui à morte dos 4 policiais, né? Os 2 civis, o Marcos e o Rodrigo, e os 2 militares da BOP, o Weber e o Cleiton. Morreram os policiais magrinhos, mas a turma grande continua, entre aspas, mandando e mamando. E ainda acrescentou, entre aspas, se eu não sair daqui até o final de novembro, conforme o combinado, vou virar um homem-bomba. E a gente viu que recentemente o último homem-bomba que ameaçou estruturas do Estado, que denunciou a cúpula da Polícia Civil na cidade de São Paulo, que foi o Vinícius Gritzbar, morreu. Se essa informação do Antony Garotinho for quente, a polícia não do Rio de Janeiro, tá? Mas a Polícia Federal precisa ficar atenta. Porque o TH Joias precisa ser protegido ou pode, acabar sendo morto acidentalmente por um mal súbito na prisão, como é muito comum, inclusive, em alguns lugares do Brasil acontecer, infelizmente. As relações do Cláudio Castro com pessoas ligadas ao crime organizado são muito próximas. São muito próximas. Ah, mas ele não saberia, Carlito, como eu disse, e vou citar aqui de novo, tá? Quando alguém é suplente em um cargo e você pega aquela pessoa para nomear para um secretariado, para dar vaga para o suplente, precisa ter um acordo. Eu falo porque eu fui terceiro suplente de vereador aqui em Aracaju. E a gente já chegou a discutir algumas possibilidades sobre
como é que eu poderia assumir, como é que os outros 2 suplentes poderiam assumir, junto da federação, né, que eu fazia parte, que era PSOL e Rede. 2 vereadores do PSOL aqui em Aracaju, o vereador da Rede. E 3 suplentes, eu era o 3º suplente, 2 assumiriam a vaga do PSOL e eu assumiria a vaga da Rede. A gente pensou em possibilidades, em discussões de possibilidades aqui. Isso não acontece sem discussão. Então, Cláudio Castro não tiraria o Rafael Pisciani da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para levar para o cargo de secretário de esporte, sabendo que o suplente dele era o TH Joia, sem nem ter sentado com o Thiago para falar nada. Olha, TH, vai ser assim, vai ser assado. As imagens mostram uma proximidade estranha entre ele e o Cláudio Castro. Uma intimidade muito grande. Vale lembrar que outras figuras ligadas, inclusive, a milícias do Rio de Janeiro, já foram próximas do Cláudio Castro ou foram indicadas pelo Cláudio Castro, como é o caso, por exemplo, do Alan Tunovski, né, o delegado que, segundo investigações, teria supostamente ligação com as milícias do Rio de Janeiro. E no caso especificamente do ex-secretário de esporte, o Pitombeira, olha o que a Polícia Federal diz em parte da denúncia. No caso específico de Alessandro Pitombeira Carracena, ele é apontado de forma contundente como um integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo transcendido os limites do exercício lícito da advocacia e se imiscuir em atividades criminosas. Sua participação é materializada pelo fornecimento deliberado de informações sobre operações policiais que seriam deflagradas no Complexo do Alemão e da Maré. Conduta que claramente não tem relação com o munus da advocacia. E aí, meu amigo e minha amiga? Será que a gente vai ter surpresa nos próximos dias? Ou será que, estranhamente, o TH vai acabar aparecendo morto? Comenta o que é que vocês acham disso. Compartilha esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fora se você não for inscrito ainda. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui.